Página 112, problema 7. O circuito representado na figura é constituído por um gerador de corrente contínua ligado a um condutor puramente resistivo de resistência R igual a 20 ohm e a um amperímetro que marca 200 mA. Pretende saber a diferença potencial nos terminais do gerador, a resistência interna do gerador, R, sabendo que a potência dissipada no gerador é de 0,4 W, e a força eletromotriz do gerador. Para podermos responder a estas questões, vamos considerar as seguintes simplificações. Primeiro, vamos considerar desprezável a resistência elétrica dos fios condutores, bem como a resistência interna do amperímetro. Assim sendo, o nosso circuito reduz apenas a um gerador de corrente contínua e a uma resistência fixa, ou seja, um condutor óhmico, ou seja, um condutor que obedece à lei de Ohm. Então, a análise do circuito passa pela análise destes dois componentes ligados um ao outro. Assim sendo, vamos escrever aqui as equações que traduzem as curvas características destes dois elementos do circuito elétrico. Podemos começar, talvez, pelo condutor óhmico. Condutor óhmico, a equação que traduz a curva característica de um condutor óhmico é a seguinte. U, ou seja, a diferença de potencial nos terminais da resistência R, é diretamente proporcional à corrente que o atravessa. A constante de proporcionalidade será a resistência do condutor. Os condutores que não obedecem a esta relação serão condutores não óhmicos. Um condutor, como este que aqui está representado, a resistência transforma a energia elétrica em energia calorífica. Podemos calcular a energia transformada por unidade de tempo, ou seja, a potência, multiplicando a diferença de potencial nos terminais do condutor pela corrente que o atravessa. A diferença de potencial corresponde ao trabalho realizado pelas forças do campo elétrico para transportar cargas de um ponto para o outro do circuito, ou seja, traz unidades de energia por unidade de carga, ou seja, joule por coulomb. A corrente elétrica I corresponde à carga transportada por unidade de tempo. Se multiplicarmos estas duas grandezas, obtemos uma potência, ou seja, energia por unidade de tempo. Se quisermos obter uma equação a partir desta, basta-nos substituir a de cima aqui em baixo, ou seja, a expressão que traduz a lei de Ohm nesta. E se substituirmos o U por R vezes I, obtemos que a potência transformada na resistência R é dada por RI ao quadrado. Podemos passar agora ao gerador. A curva característica do gerador pode ser traduzida através da seguinte equação, ou a equação que traduz essa curva será esta, que é a diferença de potencial nos terminais do gerador há de ser igual à sua força eletromotriz, que também é uma diferença de potencial, menos R, ou seja, a resistência interna do gerador, vezes a corrente que o atravessa. Aliás, se prestarem atenção neste produto que aqui está, R vezes I, o R é uma resistência vezes a intensidade, dá uma diferença potencial, ou uma diferença potencial igual a R vezes I. De facto, no próprio gerador nós temos uma queda de tensão, pelo facto de o próprio gerador ter uma resistência interna. Naturalmente, se tem uma resistência interna, vamos ter uma parte da energia do gerador vai se transformar em calor e poderá ser calculada através desta relação, RI ao quadrado. Já devem ter reparado que o vosso telemóvel, ao fim de algum tempo de utilização,
o computador ou qualquer equipamento elétrico aquece. Ou seja, apesar de a corrente elétrica ser utilizada para diferentes fins, uma das coisas que acontece quando a corrente elétrica passa nos condutores é o chamado efeito Joule. Aliás, na simplificação de que eu falei há pouco, nós desprezamos a resistência dos fios condutores e, ao fazermos isso, estamos a dizer que não há transformação de energia elétrica em calor. Isto, naturalmente, é uma aproximação. Mas é isto que vamos fazer para podermos responder às questões. Senão a coisa era um pouco mais complicada e era possível resolvê-la, contudo, era necessária informação acerca dos fios condutores e do próprio amperímetro. Assim sendo, vamos então começar por responder às questões. Podemos começar pela questão 7.1. Na questão 7.1, o que nos é pedido é que determinar a diferença potencial nos terminais do gerador. Eu simplifiquei o meu exercício ou o meu circuito apenas ao gerador e a este condutor puramente resistivo. Então, se eu colocar um voltímetro nos terminais do gerador e outro nos terminais do condutor puramente resistivo, o que vai acontecer é que o valor tem que necessariamente ser igual. Então, eu posso escrever que a diferença de potencial nos terminais do gerador há de ser igual à diferença de potencial nos terminais da resistência R. Como a resistência R é um condutor ohm que obedece à lei de Ohm, fica simplesmente R vezes I. Estes valores são conhecidos, o R vale 20 ohm, a corrente 200 mA, tem que se passar para ampere, anda-se 3 casas para a esquerda, fica 0,200 e então aqui está 4 volt. Ou seja, se tivéssemos um voltímetro nos terminais desta resistência e um outro voltímetro nos terminais do gerador, eles iam marcar exatamente o mesmo valor, porque estamos a desprezar a resistência dos fios condutores e a resistência do amperímetro. Passemos à questão 7.2. Questão 7.2. Queremos saber a resistência interna do gerador. Já vimos aqui assim que podemos calcular a potência por R², então podemos escrever aqui no caso que a potência dissipada como calor no gerador será dada por R², em que o R aqui é a própria resistência interna do gerador. A potência também é conhecida, 0,04, igual a R vezes 0,200 ao quadrado, e então daqui tiramos que a resistência é igual a 1 ohm. É uma resistência baixa, mas existe, ou seja, há uma parte da energia elétrica transforma-se em calor no próprio gerador, o que leva ao seu aquecimento. Finalmente, a questão 7.3 pede para calcular a força eletromotriz. Neste caso, basta-nos aplicar a equação característica U igual a epsilon menos R vezes I. O U já vimos que era igual a 4 volt, o epsilon é o que queremos saber, a resistência interna 1 e a corrente 0,200. Resolvendo esta equação de primeiro grau, tiramos então que o epsilon será igual a 4,2 volt.